Aqui começa, esse título é O Judeu. O Judeu. A seguir revela o segredo, veja, sempre a palavra segredo, ela vai estar sempre envolvida, ó, o segredo e mistérios ocultos. Tá vendo? Relativo ao feriado, tanto de Rosh Hashanah, Yom Kippur, que passou, e Sukkot, que são as 3 festas que deram sequência esse mês, né? A gente começou com Rosh Hashanah, depois tivemos Yom Kippur, após Yom Noraim, e agora a gente vai ter Sukkot. Veja, o primeiro dia de cada mês, também ainda existe uma quarta situação, o primeiro dia de cada mês. O Zohar revela o processo pelo qual utilizamos essas ferramentas espirituais para limpar nosso mundo. E também, veja, não é só para limpar a nossa vida, é para limpar o nosso mundo. Quanto mais estudo de Torá, mais Zohar, menos fome, mais possibilidade de as pessoas fazerem o retorno, porque todos os castigos também nós não podemos deixar de analisar e perceber que são para que as pessoas retornem para a sua missão principal, que é não só estudar o Zohar, porque tem um monte de gente aí ensinando Kabbalah, estudando o Zohar de forma errada, mas é estudar o Zohar da forma adequada e ensinar as pessoas da forma adequada. Então, veja, também ao fazermos isso, quando primeiro colocamos o mundo nas pessoas, nossas almas, dos resíduos, está vendo, negativos, que é tudo aquilo que não se entende através do verdadeiro estudo de forma correta do Zohar Kadosh, de nossos comportamentos egoístas, tá vendo? Então, aqui é sempre um ponto, né? Podemos ajudar a facilitar todos esses processos enquanto meditamos e navegamos atentamente, tá vendo? Quando for estudar o Zohar, atentamente pelo texto antigo do Zohar Kadosh. Pois bem, diz aqui, enquanto caminhavam, viram um judeu vindo em sua direção. O Rabi Yossi disse que essa pessoa é judia, porque parece um judeu. Quando ele os alcançou, perguntaram-lhe quem era. Disse que estava em missão religiosa, pois morava na aldeia de Dramim. E na época do feriado, que era Sucote, tendo chegado a eles, precisavam do ramo de palmeira, que, na verdade, ele ia fazer as 4 espécies que eram lulaves. E os outros 3 componentes da acetrona, murta e o salgueiro. Eles estavam a caminho de cortá-los para o propósito do mandamento e caminharam juntos. Aqui eu faço uma breve pausa para apresentar para os alunos mais novos, talvez não tenham conhecimento, o que é um lulave. Deixa eu botar aqui, porque eu não botei no nosso slide. Ó, um lulave, religiosamente falando, ele é exatamente esse raminho aqui, ó, que tem 4 espécies, está vendo? Aqui tem 3 espécies, tem a 4ª espécie, que é a citrona, né? Ou chamado também de etrog. Esse é um raminho. Então, veja, até mulheres hoje estão fazendo esse rito, né? Como que funciona o rito? Junta-se as espécies, né? Veja, o etrog ali, que é o tipo um limão, ele está na mão esquerda, enquanto na outra mão direita ela mantém as outras, junta as duas, e aí ela vai fazer as bênçãos, como está aqui, olha, nessa imagem. Né? Então,
É assim que religiosamente se faz essas bênçãos. Assim o Moré também fez por muitos anos e acredito que alguns de vocês também fizeram, né? Então era um problemão. Etrog eu nunca consegui comprar, até porque onde eu morava não tinha como comprar. Então a gente usava lá um limão, dava um jeito. Os raminhos eu pegava por lá mesmo, a murta a gente plantou, fizemos tudo com o maior carinho, né? Enfim. E aí, depois tem essa ideia de você virar para os quatro lados, né? Eu não lembro aqui mais ou menos, mas você tem uma ordem para seguir ali, norte, sul, leste, oeste, e aí você vira para cada lado e você faz isso, e depois você faz para baixo e para cima também. Então, veja, são as 6 direções. Isso é como a religião que não tira, não extrai da Torá as formas corretas, não é, para que a gente possa entender isso. É sobre isso que a gente vai falar. Então, veja, essa é a parte física. Logo depois a gente faz as cabanas, não é? Tem as cabanas também, etc. E tal, o Rebbe aí fazendo a religião dele, etc. Aqui, ó, o etrog é imenso. E esse etrog ele é muito caro, tá? É um momento onde os produtores de etrog esperam para ganhar e tirar vantagem de outros judeus, porque chega a ter, a ter um grande valor comercial dependendo do etrog. Então, é um mandamento mais importante, pelo menos que se vê, tem até um filme que vocês podem ver chamado Chipzinho. O Chipzinho a gente vai também entender, é um ramo, é um estudo sobre a visita dos 7 patriarcas nesses 7 dias, enfim, tem toda uma questão. Veja, então, a gente tem o Lulav, a gente entendeu aqui o que é o Lulav, não é? É exatamente isso, tá bom? Junta-se essas espécies e faz ali a reza, tá vendo? Então, ó, aqui também a gente tem uma pessoa fazendo a reza, etc. Pois bem, a gente vai entender de uma forma cabalística isso, tá bom, gente? Por isso que a gente deu aquela paradinha lá, já deu para observar muito bem. Então, eles estavam, né, o judeu falou com eles, perguntou, você já ouviu que precisamos desses 4 tipos? Está vendo? A gente precisa desses 4 tipos com um ramo da palmeira para apaziguar, tá vendo? Ó, o mundo durante esse feriado. Mas em nenhum outro momento, ele pergunta, disseram, nossos colegas já explicaram esse assunto, dizendo o motivo. Mas se você fizer uma nova explicação, então diga, eles falaram para o judeu. Ele disse, o lugar onde vivemos é realmente pequeno, mas todos se entregam totalmente ao estudo da Torá. Temos um rabino, que é bem conhecido entre os rabinos como o nome dele é Rabi Tzahak, e que é filho de Rabi Yossi de Miruzá. Ele nos ensina novas explicações da Torá a cada dia. E disse que durante esse feriado é o tempo da dominação de Israel. Quando Israel obtém domínio sobre os ministros, né, de todas as 70 nações. Assim, está escrito, então as águas maliciosas teriam passado sobre nossa alma. Bendito seja Hashem, que não nos deu como presa até os dentes. Terlim 124, 5 e 6. Ele perguntou, águas têm dente? E ele respondeu que eles, os mal intencionados, águas se referem às outras nações, e os dentes se referem àqueles ministros superiores dessas nações que são adoradores dos planetas e constelações. Eles são abençoados através de Israel e são chamados de águas maliciosas, como diz, águas maliciosas. Vamos dar uma olhada aqui no nosso slide, que está muito divertido. Então, veja só. O que acontece aqui? Ele vai para o Terrilim e ele faz uma análise lá no Terrilim, no 5 e no 6, e ele pergunta, olha, então as águas nos teriam submergido, uma torrente teria passado sobre a nossa alma. Aí ele pergunta, daqui eu não, acho que eu não completei aqui, tudo bem, a gente vê lá de novo no nosso slide. Aí ele pergunta, poxa, mas vamos fazer uma análise aqui comigo, né?
água tem dente? Ele pergunta aqui, a água tem dente? Né? Ó, então veja, então as águas maliciosas teriam passado sobre nossas almas. Bendito seja Hashem que nos deu, não deu como presa aos dentes. Aí ele pergunta, ué, a água tem dente? Como a água tem dente? Ele respondeu, veja, que essas águas referem-se a outras nações, ou seja, quando a gente chega aqui, ele pergunta, olha, águas têm dente? Não, águas não têm dente. Mas os dentes aqui, ó, correspondem a outras nações. É isso que ele está falando. Olha, não é o literal. E aí ele vai seguir falando. Eram águas turvas. Águas bem turvas, porque qual água que ele está falando? Qual o mês que vem? O mês que vem agora, após essa festa, é a letra Nun e é a época do dilúvio. Aí ele pergunta, então não, as águas não são o que você está pensando. Não são, não é assim que a gente deve entender a Torá. Por isso que ele pergunta, águas têm dente? Veja como é que o texto tem que ser entendido. A água aqui refere-se a outras nações, tá vendo? E os dentes referem-se aos ministros superiores dessas nações, que são adoradores de planetas. Então, esse dente aqui, ó, não é, não é de forma nenhuma o que as pessoas imaginam. O Torá está falando, olha, aqui as ondas são as nações. O que são as nações, Moreno? Nações são agora que eu devo odiar as nações, não, nações, ou seja, goins, lá no jornal, lá que fala, lá que traz a explicação, aqui só fala de dente. Então, veja, a onda aqui não é a questão, né, de ser uma onda, são as nações, mas as nações também são o quê? São desejos de recepção. Então, isso é que significa o que está falando lá, ó. Ou seja, independente das pessoas serem de uma nação ou da outra, não tem problema nenhum. O que importa aqui é que elas estão ou não na recepção, entende? Então, ó, nações são as ondas turvas, né? As ondas de águas turvas são o quê? As forças impuras, o desejo de recepção. Os dentes são o quê? São os anjos dessas nações, os 70 anjos dessas nações, que são definidos lá como os descendentes, né, lá em Breshit, exatamente 10, está falando dessas 10 nações que surgem lá. Então, veja, 10 anjos, 70 anjos, perdão, dessas nações. Aqui é o dente, tá vendo? Dente é uma coisa e as águas são outras. Lembrando que essas águas aqui não são azulzinhas assim limpinhas, tá vendo? Elas são, na verdade, águas bem turvas, né? Tem que se entender isso também, porque elas não estão azulzinhas, que é só uma representação. Elas são águas turvas, 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 turvas. Então, elas não são águas limpinhas, tá vendo? São águas turvas. Estou até dando uma sujeirinha aqui. Águas turvas, tá vendo? E a gente vai entender isso melhor. A gente vai entender isso melhor através do Zohar Kadosh, né? A gente vai entender tudo isso perfeitamente. Pois bem, então acredito que deu para a gente entender essa partezinha ali, ó. Nações, desejos de recepção, não quer dizer que qualquer pessoa em qualquer nação não tem esse desejo. A maioria da humanidade navega e sofre por causa do desejo da recepção e fere os outros. Os dentezinhos são os anjos das 70 nações que são definidos na palavra Bereshit. Lembra que tem lá 7 pontinhos mostrando isso aí? Ó. O nosso tubarão está preparado, esperando para comer alguém, hein? Estão atrás e famintos por muitas e muitas comidinhas gostosas, né? Pois bem, então, né, aí essas pessoas são quem adoram, os adoradores de planeta. O que são adoradores de planetas? São os próprios da revelação e os que também dependem dos astros. São quem? São aquelas pessoas que falam, a lua é de sangue, agora já era, Israel vai ser destruído. Só isso aí eu escutei já
Esses anos todos que eu estou seguindo, vi vários rabinos aí, falsos profetas. Porque não é só na igreja que tem falso profeta, né? Aqueles judeus lá que revelaram lá para o rei de Israel era judeu e era falso profeta, tem que falar a verdade. E hoje eles bombam aí na internet, porque eles são adoradores de constelações. Mas, Morel, você não faz mapa também e tal? Mas eu faço mapa para a alma, é diferente. Eu não fico mandando ninguém, é para a pessoa ver a sua internalidade. Ninguém seguir astro nem nada disso. Deus nos livre. Né? É para ver a configuração da alma, a pessoa vê ali mais ou menos o seu processo. Não tem nada que ver com o seguimento de astro. Então, veja, mas essa nação, como a gente já viu, eles são abençoados através de Israel. Veja, por quê? Nós abençoamos com nossos processos, está vendo? Todo o mundo. Limpamos o nosso mundo. É nós que, através das meditações, dos estudos da Torá de forma correta, então, esses são adoradores de planetas. Eles são abençoados através de Israel e são chamados de águas maliciosas, está vendo? Exatamente essas pessoas, como diz as águas maliciosas.